fruto do teu amor, da tua misericórdia, da tua fidelidade. E nós queremos nessa manhã, como igreja, te entronizar, Jesus. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o cabeça desta igreja. Tu és a pedra angular, sobre qual edificamos toda a nossa fé. Nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos. Seja bem-vindo ao nosso meio. Espírito Santo, vem, Pai, vem aqui nesse lugar e age no meio de nós, nos convencendo do que precisamos ser convencidos. Obrigada pela tua presença, pela tua graça. E obrigada pelos meus irmãos, porque é bom demais ser igreja. É bom demais ser parte do teu povo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém? Vamos adorar esse Deus que tem um nome sobre todo nome. Um nome acima de todo nome. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor. Um som mavioso, divinal, é o nome do Salvador. Diga! Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor. Em minha vida libertou da força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que vá, dirija o meu viver. Conforto e força sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. No céu um dia cantarei dos salvos alcançar e plenamente atenderei. Com grande força eu operar. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Aplauda esse santo e bendito nome. Jesus! Ah, Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Bendito seja o teu nome. Te exaltamos, Senhor. Línguas eu queria ter pra entoar louvor, a glória,
Aleluia! Nós louvamos a Deus também por esse momento tão especial, no qual nós estamos aqui para apresentar essas crianças. E nós louvamos a Deus pelo que também a igreja está crescendo, né? No primeiro culto apresentamos 3 crianças, agora são 6. E assim a igreja está sendo abençoada também com a presença de vocês aqui. E nós queremos conhecer agora aqui. Léo. Vamos focar. 1, 2. Oh! E aqui agora o pastor Nilson. Essa é a princesa Isis. Olha que linda. Também vamos focar. Olha só. 1, 2, 3. Oh! Mais alguém aqui? Érica. Esse aqui é o Gael. Gael. Então, vamos focar também. 1, 2, 3. Oh, olha que lindo. Maravilha. Mais alguém aqui? Pastor? A linda Luísa, que puxou a avó. Que Deus abençoe. Vamos ver. 1, 2, 3. Oh, Pastor Manfred. Também Luísa. Olha só, vamos ver, conhecer. Oh, Pastor Eliel. Heloísa. Heloísa, vamos ver, conhecer. 1, 2, 3. Oh, tem mais alguém? Acho que estão todos aqui, né? Que Deus possa estar abençoando. Nós queremos dizer que nós não batizamos criança, nós apresentamos a Deus. E somos gratos a Deus pela vida, pelo que Deus tem feito, mas que vocês, como pais, têm a responsabilidade de educar no caminho em que deve de andar. Assim também a Bíblia nos ensina, ensina o menino, a menina, no caminho que deve de andar, até quando envelhecer, vai seguir o caminho e saber a perfeita vontade de Deus. Mas eu creio que isso é um privilégio de vocês, como pais, poder também dar essa educação, de ver realmente a criança caminhando e chegará o dia em que ela tomará a decisão ao lado de Jesus. E isso vocês podem ter parte e ajudar. Vamos orar, eu convido a estenda a mão para cá, para que possamos orar e agradecer. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento tão especial, tão lindo, tão maravilhoso, no qual nós podemos estar aqui agora na igreja, apresentando essas crianças que o Senhor deu para os pais de uma maneira tão perfeita, tão maravilhosa, tão agradável, do qual nós nos alegramos juntamente com eles. Também, ó Deus, queremos colocar essas crianças, os pais, seus familiares, diante do teu altar, de tal forma que eles possam sentir-se amados do Senhor, e que eles desde cedo ensinam essas crianças a caminhar no caminho e sabendo a vontade do Senhor. Também, ó Deus, que em breve, o breve mais possível, elas também possam decidir ao teu lado e possam continuar dando as bênçãos, a alegria para os pais. E nós, como igreja, queremos abençoar e suplicar a misericórdia do Senhor. Cuida dessas crianças, dá a elas discernimento, sabedoria que vem do alto. Muito obrigado pelo teu amor, por tua misericórdia, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Jesus Cristo, contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. Diga! A Jesus Cristo, meu mestre amado, darei sempre minha aflição.
Os irmãos podem se assentar. Pergunto se nesta manhã temos visitantes aqui de primeira vez. Se tivermos, pode ficar em pé, por favor? Só um minutinho. Tem um casal lá atrás, tá bom? Isso, quem está perto dá um abração naquele casal de irmãos ali. Aqui no centro é o câmera, não pode, não vale. Do lado de cá também temos, dá um abraço, isto. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor os abençoe e que vocês possam sentir aqui nesta manhã a presença do Senhor neste culto, na sua vida. Nós temos na sua cadeira à frente uns formulários para visitante que você pode preencher, e lá atrás, após o culto, do lado de fora, tem uma sala da integração, no qual vocês poderão entregar ali a ficha, receber um brinde da nossa igreja. Nós temos, irmãos, almoço hoje promovido pela Big Band. Então não percam esse almoço, é um almoço musical, tá bom? Um macarrãozinho assim em forma de notas musicais, muito bom almoço. Queria convidar aqui os pastores nesta hora a subirem aqui em cima, todos os pastores, como também a Adriane e Anne Vieira. Elas irão para Portugal, né? E a Camila Casarim para o Canadá. Então podem subir aqui em cima, como também todos os pastores presentes, nosso pastor também aqui perto. Enquanto isso, irmãos, eu queria colocar aqui alguns pedidos de oração para Rosicler dos Santos, precisando muito de que Deus a livre de Satanás que entrou nela. Teve um surto psicótico, não aceitou a morte do pai, que faleceu há 4 meses, pela Roseli. Também pedimos pelo pastor Alino Braga, que está internado na UTI do Hospital Constantine, obreiro antigo, pai da nossa irmã Aline, pastor Gerson, é sogro dele. Pelo irmão José Fagundes, também internado. Pelo irmão Hélio Correia, que vem do restabelecimento também. Pela Rosa Pacheco. A Rosa é muito querida, parente minha, e eu queria que orassem por ela. Ela está no Erasto Gettner, muito mal, é muito difícil um retorno da Rosa para casa. Também pela irmã Maria Cecília, esposa do nosso irmão Hélio Júnior. Ela já está há alguns meses na Nossa Senhora das Graças, também numa situação muito difícil, e o plano de saúde não quer mais custear as despesas ali. Então oremos, temos uma advogada nossa ajudando nesse sentido. Então são os pedidos que eu tenho aqui em mãos nesta manhã. Hoje, irmãos, cadê o nosso pastor? Chega para cá, pastor. Ah, sim, vamos lá. Adriane, você, né? A Anne, você. E a Camila, né? Com as mamães aqui presentes. A Adriane e a Anne vão para Portugal, né? Terra dos meus avós. E a Camila vai para o Canadá, né? O papai também tomando conta ali, né? Um aperto no coração, né? Um aperto no coração. Queria que o nosso pastor também chegasse aqui. Irmãos, nosso pastor hoje, ontem, na verdade, ele fez 28 anos à frente da nossa igreja. E eu disse pela manhã que são 28 anos abençoados, porque nestes 28 anos a igreja só cresceu abençoadamente. Primeiro, pela graça de Deus, e em segundo, pela instrumentalidade do nosso pastor, não é? 28 anos à frente de uma igreja não é para mim. Eu fiquei 10 e quase saí morto e saí careca, porque a coisa não é fácil. 10 anos eu aguentei, né? Mas depois de 10 foi ficando difícil, só mesmo pela graça de Deus. E os irmãos me permitindo, eu queria fazer o que fiz no primeiro culto, queria parafrasear o verso 17 do Salmo 90, que diz assim, eu estarei trocando aqui, tá? Seja sobre o pastor Pascoal e sua família a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre eles as obras das suas mãos. Sim, confirma a obra das suas mãos. Que o Senhor continue a confirmar e estar confirmando. Nesse tempo de crise, de um modo geral, a nossa igreja
está crescendo em todos os sentidos. Louvado seja o Senhor. E a instrumentalidade aqui é dele, ele que comanda, ele que puxa a orelha, ele que, não é? O que a gente deve fazer, às vezes ele faz no lugar da gente, orienta a fazermos, né? Então é bom estar aqui com o nosso pastor. Eu queria que os pastores chegassem mais perto aqui, não é? Cadê o pastor? Pastor Gil, como é que é? Samuel Gil está por aí. Ele foi embora, né? Está lá no Brecha. Pastor Marcelo, chega aqui. Pastor, eu vou orar, irmãos, pelos pedidos, como eu fiz no primeiro culto, tá bom? E depois o Marcílio vai orar pelo pastor Pascoal e inclui essas meninas bonitas aí, tá bom? Então, vamos, se coloquem em pé, irmãos, por favor. Pai amado, agradecemos ao Senhor as muitas bênçãos recebidas. Agradecemos a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, os Teus favores infinitos. Não temos, Senhor, outro bem além de Ti, Senhor. O Senhor é e precisa sempre ser o foco, o alvo da nossa fé. Aconteça o que acontecer, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, estará sempre no controle. E agora, Pai, colocamos esses irmãos diante de Ti, ó Deus, a Rosicler, que se sente, ó Deus, atormentada por Satanás, pela perda do seu papai, que em nome do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, nós repreendemos, ó Deus, toda manifestação maligna na vida desta irmã, Senhor. Que ela seja liberta em nome de Jesus. Também colocamos o pastor Alino, teu servo, teu obreiro, visita o Senhor, abençoa o Senhor, dá saúde àquele teu filho. Também o irmão José Fagundes, visita-o agora no hospital, com a tua graça, com a tua bênção. Obrigado pelo irmão Hélio Correia, que está se restabelecendo, pela Maria Cecília, Senhor. Quanto tempo está já essa luta, Pai, tão difícil, humanamente impossível. Visita-a, Senhor, com a tua mão de bênção. Visita o Hélio, Senhor, sustenta-o, abençoa juntamente com o seu filhinho. Guarda-o no teu nome, Senhor, e que a Cecília esteja como está, debaixo da tua mão, debaixo do teu controle, Pai. Também peço pela Rosa, Senhor, tão querida, tão amável. Visita, ó Pai, neste momento tão difícil, tão complicado, que também humanamente não há esperança, Senhor. Mas o Senhor é a esperança, é a certeza de um lar melhor, é a certeza de dias eternamente na tua presença. Abençoa os filhos, Pai, neste momento tão difícil. Obrigado por tudo, Deus amado. Continua conosco. Oramos assim em nome de Jesus. Peço aos irmãos que estendam a mão para cá agora. Vamos orar para o nosso pastor. Ele vai ficar aqui mais pertinho, aqui no meio, aqui. Está de lado aqui. Isso. Deus querido, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Juntos com essas meninas que são nossas no nosso coração, nós queremos entregá-las mais uma vez ao Senhor, porque elas são tuas. E as oportunidades que o Senhor dá foram abertas por Ti, e elas vão no nome de Jesus para ser instrumento do Senhor onde estiverem ali. Senhor, abre portas, aplane os caminhos, que seja tempo de aprendizado, de crescimento, de experiências tremendas contigo, e que elas sejam luz do Senhor por onde andarem ali. Abençoa, Senhor, abençoa. Pai, te agradecemos como família espiritual, como igreja, pelo pastor Pascoal, Cleusa, seus filhos, essa família pastoral que tem nos dirigido e nos abençoado por tantos anos aqui. Senhor, obrigado por conhecer ao Senhor, por aprender de Ti com cada um deles.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se revelado aos nossos corações por meio do Teu Filho. E nós pedimos que o Senhor continue a usar, ó Deus, a vida do nosso pastor, da sua esposa, dos seus filhos na nossa vida, na vida daqueles que estão nessa Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo, como o Senhor já tem feito até aqui. Continua, Deus, a falar aos seus corações, continua a visitá-los com Tua graça, ó Deus, que ele, Cleusa, possam perceber dia após dia o sustento, o apoio, o carinho, a presença poderosa do Senhor na vida deles. E Senhor, que estas vidas continuem a dar muito fruto na nossa vida e também na vida daqueles que ainda precisam conhecer Cristo como Senhor e Salvador. Usa-os para a Tua glória, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, porque o fazemos agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Aleluia. Alguns. Alô, alô, alô. Alô, alô. Agora é esse aí, o amarelo. Alô, alô. Alô.
Acho que não. Deixa eu ver esse aqui. Alô? Estou com os dois agora. Uau! Mais ou menos. Alô, é o verde, tá? Ok. Tem essas coisas também, né? Mas eu ia dizer para vocês que tem alguns hinos que marcam a história da gente, né? Na minha adolescência, eu frequentei uma igreja em São Paulo e o nosso pastor, ele gostava de sempre começar o culto com o mesmo hino. E durante o meu tempo todo como membro daquela igreja, 3 hinos ele usou para começar o culto. E a gente ia sempre, é igualzinho e tal. Quando ele chegou na igreja, era vem visita a tua igreja. Todo o culto começava com esse hino. Depois, esse hino foi o hino que a gente cantava todo o culto, na abertura do culto. E depois, lá no final, já quando eu estava saindo para Água Branca, o hino era eu marquei um encontro com Deus. E é tão gostoso porque vocês começaram a cantar, então veio à memória, né, um monte de coisa do passado, daqueles tempos, e como os hinos enchem o coração da gente, né? Então obrigado por essa bênção, né, que vocês repartiram conosco aqui. Primeiro eu queria agradecer aos irmãos, né, pela paciência de aguentar um pastor 28 anos, né, e pela maneira como os irmãos têm cuidado de nós, têm orado por nós, têm ministrado na nossa vida, de muitas maneiras diferentes. Obrigado pelo coro que teve a semana passada lá fazendo serenata lá em casa, e tanta coisa preciosa de pessoas e da coletividade. Então, muito obrigado, tem sido um privilégio ser pastor dos irmãos, um privilégio. Eu sou abençoado através da vida dos irmãos. Queria compartilhar com vocês 2 livros, tá? O primeiro deles é esse aqui, A Igreja no Século 21. Deixa eu ver aqui a imagem. Isso, A Igreja no Século 21. O autor é Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um dos teólogos, para mim, mais influentes no século XX. Ele estava muito preocupado com a juventude, especialmente a juventude dentro das universidades. E então ele escreve temas que tenham a ver com as questões que se discutem lá na universidade. Ele escreveu, por exemplo, e está aqui nesse livro, são 4 livros dele que estão aqui nesse compêndio, o Manifesto Cristão, onde ele trabalha a questão do marxismo, não é? E do capitalismo, e ele apresenta uma terceira visão, que é o cristianismo, como o cristianismo fala sobre economia. Muito interessante. Eu li assim num dia, assim, porque achei sensacional. Depois ele vai falar sobre a igreja no final do século XX, a igreja diante de um mundo que a observa, é o terceiro livro, e o grande desastre evangélico. 4 livros que estão nesse compêndio. Se você está numa universidade, eu desafio você a ler, porque ele vai falar de coisas que você convive lá na sua universidade todo o tempo, tá? E vai mostrar na perspectiva cristã esses arrazoados todos filosóficos que você aprende lá, e às vezes não como filosofia, mas como ideologias de pensamento. O próximo livro é Autoridade Espiritual. Esse Autoridade Espiritual foi escrito pelo pastor Igor, não é, que é prata da casa. Ele está na Inglaterra fazendo o seu doutorado lá, recebeu uma bolsa de estudos, então é uma pessoa muito preciosa para nós. E o subtema é a quem devemos lealdade. Então um livro nosso aqui, de gente nossa, eu quero recomendar para vocês. Queria falar para vocês que nesse é o momento quando nós celebramos a Deus nossos dízimos e as nossas ofertas. Essa semana eu estava meditando na palavra de Deus, lá no livro de Filipenses, e li um versículo daqueles que a gente sabe de cor, né? E esse versículo eu acho que você também sabe de cor.
alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe de cor? Sabe, né? Muita gente aqui sabe. E eu estava meditando nesse versículo, falei, pensando assim, o que significa alegrar-se no Senhor? Como a gente se alegra no Senhor, não é? E aí comecei a pensar e falei assim, eu vou ver o que a Bíblia fala sobre o alegrar-se no Senhor. E encontrei 10 motivos que a Bíblia fala com grande clareza sobre o significado e a razão da gente se alegrar no Senhor. E um deles é a possibilidade de ofertar, de entregar o dízimo e a oferta. A palavra de Deus vai falar que isso é expressão da nossa alegria. Quando nós entendemos o que Deus tem feito por nós, quando nós entendemos a grandeza do Senhor, quando nós entendemos quanto Ele já fez por nós, então a gente devolver o dízimo, a gente entregar uma oferta, não nos é pesado, é expressão da nossa alegria, é expressão do nosso prazer, é expressão da nossa adoração. E eu fiquei pensando, que coisa gostosa é a gente praticar essas coisas e a gente poder ver a boa mão do Senhor sempre a nosso favor. Por isso esse é o momento quando a gente consagra ao Senhor com alegria. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria, ao que entrega com prazer. Então, se você veio preparado nessa manhã para fazer isso, expressar a alegria de servir ao Senhor, você vai se levantar do seu lugar, vem aqui à frente, deposita no gasofilaço. Se você precisa de algum meio eletrônico para fazer isso, lá na saída existem máquinas para isso. Se você está nos assistindo pela televisão, se você está nos ouvindo pelo rádio, se você está vendo pela internet, você também pode fazer isso entrando no site da igreja e ali estão os meios para você fazer. Mas lembra, tem que ser expressão da alegria de servir a Deus. Adoremos ao Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo. Vamos todos ficar em pé. Você levanta a sua poltrona, ajuda no trânsito. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer?
seu pastor. Diga: Jesus, quando falares nessa manhã, que o meu coração esteja aberto para ouvir. Fala comigo. Estarei com as mãos levantadas pra ti. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti. Louvamos tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti. Louva, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti. Louva, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Aleluia, não é? Tem que entregar o coração para o Senhor, deixar Ele ser o Rei. Você está de pé ainda por um momento? Coloca lá o versículo para a gente ler todos juntos. Filipenses 4, verso 4. Filipenses 4, verso 4. Eu ainda coloquei na versão antiga, porque eu acho que muita gente sabe de cor esse texto, né? Vamos dizer juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos mais uma vez? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar a Deus? Pai querido, abre a nossa mente, abre o nosso coração, ministra a nossa alma. Nós estamos falando da tua alegria, Senhor. Que a alegria do Senhor encha a alma de cada pessoa que está aqui hoje. Que o teu Espírito venha poderosamente e ministre sobre nós, e que as palavras das Escrituras que leremos aqui, elas não sejam apenas palavras, Senhor, mas seja a viva esperança, o poder do Senhor, a manifestação da tua graça. Ó Pai, nós estamos aqui por tua causa, Senhor, então revela-te a nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. É interessante, eu estava meditando nessa palavra, não é? E veio à minha mente, não é? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E estava lá meditando nesse texto, veio à minha mente, como é que funciona esse negócio de alegrar-se no Senhor? O que a Bíblia fala sobre o alegrar-se no Senhor? E ali me chamou a atenção a expressão sempre. Alegrar-se no Senhor em algumas situações da vida é muito fácil, tranquilo. Mas esse negócio do sempre pega, não é?
Como é que eu posso ter a alegria do Senhor sempre? Como é que funciona esse processo dentro da vida da gente? E aí eu comecei a tentar explicar isso para mim mesmo, porque quando eu vou lendo a Bíblia, eu gosto de entendê-la, eu gosto de trazer para a minha alma. Eu falei, não, eu tenho que pesquisar isso na palavra de Deus, para poder compreender esse sempre, em todas as circunstâncias, em qualquer lugar. Quais seriam as razões que me fariam viver essa alegria sempre no Senhor? E o que eu queria dividir com você foi esse resultado dessa meditação, né? Olhando a palavra de Deus e trazendo para a minha própria alma. E eu encontrei na Bíblia 10 razões pelas quais a gente pode se alegrar sempre no Senhor. Eu não vou falar as 10 agora, pode ficar tranquilo, tá? Mas eu queria começar com a primeira, e a gente pensar no significado de alegrar-se sempre no Senhor. Por que eu posso me alegrar sempre no Senhor? E a primeira coisa que a gente vai encontrar aqui nós podemos viver aquilo que a Bíblia chama de alegria da nossa salvação. Eu posso me alegrar sempre no Senhor por causa da minha salvação. E esta alegria da salvação é descrita na palavra de Deus em vários textos que nos apresentam tons diferentes da alegria da salvação. Primeiro desses tons é que Jesus nos ensinou que nós deveríamos nos alegrar por ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Olha só Lucas 10, verso 20, onde a palavra de Deus diz assim: contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. É interessante o contexto que está aqui. Jesus pega os seus discípulos e lhes dá autoridade vinda dele. Ele pega da sua autoridade, lança sobre os seus discípulos e diz assim: olha, vocês vão numa viagem missionária, vão visitar as aldeias, vão pregar a palavra de Deus. E quando vocês estiverem pregando, vocês orarem por pessoas, pessoas vão se converter. Se tiverem demônios, eles serão expulsos. E assim aconteceu. E quando eles voltaram para dar o relatório da viagem missionária, eles estavam exultantes, estavam dizendo para Jesus o que tinha acontecido, os milagres todos, etc. E eles estavam muito assim exultantes, porque houve manifestações de demônios, eles repreenderam e os demônios foram embora. E aí Jesus para e diz assim: olha, vocês deveriam estar alegres, muito mais alegres, porque vocês têm os seus nomes escritos no livro da vida. É fácil a gente ter alegria quando alguma coisa boa de Deus acontece na nossa vida. Quando tem uma resposta de oração, quando tem uma manifestação do poder de Deus, quando a gente vive uma experiência diferenciada. Mas às vezes a gente esquece da maior de todas as alegrias, é ter o nosso nome escrito no livro da vida, lá no céu. E o que a palavra de Deus está tentando dizer para a gente, é que quando o nosso nome está escrito lá no livro da vida, nós passamos da morte eterna para a vida eterna. Eu me lembro de uma vez que eu conversava, estávamos fazendo uma profissão de fé de um senhor, ele estava dando o seu testemunho. E aí então perguntaram para ele sobre a questão da salvação e etc. E esse homem começou a chorar, porque durante muito tempo na sua vida ele participou de cultos de magia negra, de feitiçaria, e ele sempre foi possesso por Satanás. E aí a palavra de Deus foi anunciada para ele, se manifestaram demônios, ele foi liberto no poder de Deus, e aquele dia era o dia do batismo dele. E ele começou a chorar e disse assim: talvez muitos de vocês não tenham noção de onde vocês foram tirados,
Porque a Bíblia diz que não há um lugar neutro. Ou você está no reino das trevas, ou você está no reino da luz. Não tem um limbo, não tem um lugar intermediário. Ou você pertence exclusivamente a Jesus, ou você está debaixo do reino das trevas. E aí ele disse assim, tem muita gente que não tem noção de onde foi tirado, mas eu sei de onde eu fui tirado. Eu estava no reino das trevas, e o Senhor foi lá e me arrancou, e me salvou, e me colocou no reino da luz do seu amor. Era disso que Jesus estava falando. Há uma razão para que a gente viva a alegria sempre. O meu nome foi escrito no livro da vida. Sabe, no dia do juízo eterno, não é? No dia do juízo eterno, a gente vai passar lá, e eu fico pensando que dia estranho vai ser, porque Deus há de ser juiz dos vivos e dos mortos, diz a palavra de Deus, e a Bíblia diz que todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, não tem jeito de ser aprovado nesse juízo. E eu estou imaginando aqui da minha cabeça, não é exatamente assim que está na palavra, isso já é da minha cabeça, eu estou fazendo uma cena aqui na minha mente, e na minha mente então parece aquela hora que tem uma fila, né, para se apresentar diante de Deus, e aí começa o juízo, diz a Bíblia que eles abrem os livros, e cada um é julgado segundo as suas obras, e recebe a retribuição, e são lançados no lago de fogo e enxofre, está lá em Apocalipse 20, mas, quando eu chegar lá, o meu nome vai estar escrito no livro da vida, e aí naquela hora eu vou ouvir uma coisa que vai parecer muito esquisito, porque eu sei quem eu sou pecador. Naquela hora eu vou ouvir o meu Senhor dizendo assim, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Eu falar, eu, servo bom e fiel, e ele vai dizer assim, porque você foi lavado no sangue do Cordeiro, e o seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado, queridos, há uma alegria que não pode ser roubada de nós, é a alegria da nossa salvação, e não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, se um dia Jesus entrou no seu coração, essa alegria não pode ser roubada, o seu nome está escrito no livro da vida. Eu vou me alegrar sim com os milagres de Deus, eu vou me alegrar sim com as maravilhas de Deus, mas eu preciso me alegrar sempre, porque eu sou um milagre de Deus, Ele me salvou, louvado seja o Senhor por isso, não é? Agora pode aplaudir, pronto, tá? Louvado seja o Senhor, porque esse aplauso é para o Senhor. Agora, eu estava lembrando agora de uma coisa tremenda, né? Nós tivemos uma festa aqui, o Adoniran preparou uma festa tempos atrás, de todo mundo, né, que a gente chama do ministério de especiais aqui da igreja, e naquela festa eu recebi uma cartinha de uma moça, né, aquela moça que cantou aqui no centenário da igreja, muito desabilitada, e ela tem paralisia cerebral, e ela naquela cartinha, eu acho que ela expressou o significado da alegria da salvação. Ela disse assim, pastor, muito obrigado, porque durante muitos anos eu pensava que para ser alguém para a glória de Deus, Deus teria que me curar, e que um milagre tinha acontecido na minha vida, e aí sim eu seria para a glória de Deus. Mas faz algum tempo que Deus tem me usado para cantar, e eu descobri que eu já sou para a glória de Deus, ela já é um milagre. Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente vai descobrir que há uma alegria que não pode ser roubada do nosso coração, é saber que eu tenho a marca do Cordeiro, é saber que o meu nome está escrito no livro da vida, e isso gera dentro de nós uma grande esperança. Por isso Romanos 12, versículo 12, vai dizer assim,
alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E Mateus 5,12 vai dizer: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tanto Jesus como Paulo entendiam que o alegrar-se no Senhor por causa da salvação promovia uma esperança inabalável, que faz com que sejamos perseverantes nas tribulações, porque sabemos que nada pode ser comparado com o que o Senhor está preparando para nós. É interessante como a alegria da salvação trabalha e gera em nós esperança. Você deve ter assistido o jogo do Brasil contra a Alemanha ontem, não é? Não é? Assistiu? Não é? Foi um jogo difícil, um jogo com prorrogação, com pênalti, não é? Todo mundo assim, com o coração na boca. E é interessante porque, lembrando do jogo, a gente vai ver ali algumas cenas que aconteceram ali. O pessoal estava cansado, foi um jogo intenso, e começou a dar cãibra nos jogadores brasileiros e jogadores alemães. E é interessante que o treinador alemão, vendo um dos seus jogadores com cãibra, colocou alguém para trocar ali, né? Colocou até a plaquinha para dizer: troca um pelo outro. E ele levantou e disse: não, estou bem, vou continuar jogando. Gente, por quê? Porque tinha uma esperança. Qual era a esperança? A medalha. E aí estavam dispostos a enfrentar até as cãibras. Quem já teve cãibra aqui? É ruim, não é? É horrível ter cãibra. Eu já contei isso para vocês aqui, mas eu tive uma cãibra uma vez. Eu fiz uma viagem, não é, de avião para Singapura, 29 horas de avião. A gente chegou lá, não é, fuso horário de 12 horas de diferença. Cheguei lá e só tinha uma janela no curso que era aquele dia. No dia seguinte era manhã, tarde e noite de curso. E aí eu falei para um outro brasileiro que estava com a gente: vamos dar uma volta aqui, né? E aí a gente saiu a pé às 9 da manhã e voltou às 9 da noite, andando. Bom, quando eu estava voltando, mais ou menos 1,5 km do hotel, me deu cãibra na perna esquerda. Sabe aquela batatinha da perna assim? Oh, coisa horrível, né? E aí eu fiquei lá parado, alongando um pouquinho e tal, passou a cãibra na perna esquerda. Aí eu caminhei mais esse 1,5 km até a porta do hotel. Quando eu estava chegando na porta do hotel, aquela porta de vidro, me deu cãibra na perna direita. E aí a perna esquerda já não estava bem, e eu caí no chão. E comecei a estrebuchar, assim, a puxar, chutar assim a perna, para ver se parava a cãibra. Aí tinha um grupo de pastores e líderes, não é, que estavam lá dentro da África, abriram a porta e saíram. E quando saíram, começaram a pôr a mão em mim, expulsar todos os demônios. Sai em nome de Jesus, sai, sai. E aí eu dizia para o meu colega lá: fala para eles que não tem demônio não, é cãibra. E aí o meu colega dizia assim: e eu lá sei falar cãibra em inglês, recebe a oração aí que não faz mal. Ô Senhor, tenha misericórdia, né? Gente, é interessante que a gente está disposto a enfrentar uma série de coisas quando a gente tem uma esperança viva dentro da nossa alma. E é isso que Paulo está dizendo, que quando a alegria da salvação está no nosso coração, porque a gente sabe o que está prometido por nós, quando a gente crê nos milagres de Deus, então, queridos, a gente vive essa viva esperança. E essa esperança que está dentro de nós, nos traz alegria.
e nos ajuda a ser perseverantes, pacientes no meio das batalhas da vida, e nos leva a dobrar o joelho e orar. E é nesse sentido que a Bíblia fala que ninguém pode roubar essa alegria, por isso ela está sempre conosco. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Essa é a alegria da salvação. Não importa o que esteja acontecendo. A gente antevê a glória de Deus. A gente sabe de que Deus vai cumprir cada uma das suas promessas. Por isso, ninguém pode roubar de nós essa alegria. Mas há uma coisa que rouba de nós a alegria. E que a gente pode perder a alegria da salvação. Davi vai explicar isso para a gente no Salmo 51. O Salmo 51 vai dizer assim a partir do verso 7: Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. A alegria da salvação se perde quando a gente está em pecado. Eu não estou falando do pecado que é um acidente na nossa vida, porque todos nós pecamos. Mas o pecado que é um acidente na nossa vida, a gente se arrepende e muda rapidamente. Mas há pecados que são rebeldia. Há pecados que a gente está arraigado a ele. Há pecados que a gente vai tentando justificá-los, cauterizando a nossa mente. E a gente começa então a dizer, não é bem assim, não pode ser isso, não, mas olha, veja aquilo outro, e a gente vai cauterizando a nossa mente. Por que a gente cauteriza a nossa mente? Porque o Espírito de Deus, que é aquele que gera alegria no nosso coração, ele começa a convencer-nos do pecado. Ele começa a trabalhar isso na nossa alma. E para a gente poder conseguir andar nessa terra sem aquele convencimento do Espírito, eu abafo a voz do Espírito no meu coração. Eu cauterizo a minha mente. Só que isso rouba a alegria da minha alma. Davi, ele havia adulterado. Ele havia mandado matar o esposo dessa mulher com quem ele adulterou para ficar com ela. E ele achou que estava tudo bem, porque ele conseguiu esconder isso. Mas os seus filhos sabiam disso. A sua casa sabia disso. O general que participou dessa trama sabia disso. Deus sabia disso. E foi tão complicado porque a casa dele virou uma confusão, porque ele não tinha mais autoridade de repreender os seus filhos, e ele deixou as coisas acontecerem, até o dia que Natã chegou para ele e disse, olha, você é esse pecador. E ele então escreve o Salmo 51 dizendo, os meus ossos estavam quebrados, a minha alma estava seca, eu perdi a alegria da minha salvação. Toda vez que a gente opta em desobedecer a Deus e seguir o nosso próprio caminho, a alegria da salvação vai embora. E a gente vai viver conflitos dentro da nossa alma.
E esse sempre não vai estar dentro da gente. Não é que o Espírito Santo deixou de estar ao nosso lado, porque Ele não desiste de nós. Mas Ele está dizendo, olha, precisa mudar, e você não quer ouvir, então você não permite que Ele se aproxime de você. E a gente perde a alegria da salvação. E a nossa vida fica seca. E a nossa fé vira religiosidade. Davi ia ao templo e ele recebia, levava as ofertas, e ele recebia a palavra do sacerdote que dizia: você está limpo. Mas no Salmo 51 ele diz assim: eu sei que eu não estou limpo. E ele vai dizer assim: lava-me o Senhor e ficarei branco como uma neve. Asperge o Senhor o sangue do perdão e eu ficarei limpo. Porque não é a religiosidade que aplaca ou traz alegria no coração, é a presença do Senhor em nós que nos alegra. Então, se você está perdendo a alegria da salvação, está na hora de se arrepender. E a palavra de Deus diz que arrependimento não é um sentimento, é uma atitude, é dar meia volta e fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Se a gente não faz isso, essa alegria não está no nosso coração. Mas de outro lado, quando a gente faz essas coisas, e os canais de comunicação com o céu estão desobstruídos, o amor do Senhor é novamente sentido, e a alegria da salvação se transforma em amor celebrante, amor que se prostra, amor que se regozija em Jesus. E é isso que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 8, ele diz assim: vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. E assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria, porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. É tremendo isso. Porque a alegria da salvação é difícil de explicar. Ela vem como ondas do amor de Deus sobre nós. É interessante a experiência de Wesley. Wesley sempre foi uma pessoa muito piedosa. Ele lá na universidade, ele criou as células lá para poder estudar a palavra e buscar uma vida santa com Deus. Ele saiu como missionário para os Estados Unidos. E lá no navio, quando ele estava no meio dessa viagem, houve uma grande tempestade, o navio começou a chacoalhar, eles estavam vendo que o navio ia naufragar, mas tinha um grupo de cristãos morávios lá, e eles estavam adorando a Deus, cantando, celebrando, e disse: esses caras são malucos, o negócio aqui está tão feio, eles estão adorando a Deus. Porque a alegria da salvação está sempre dentro da nossa alma. E aí então, ele volta dessa viagem missionária, e ele começa com isso, sua alma está impactada, e ele começa a buscar o Senhor para entender o que estava acontecendo, e ele vai num culto de oração numa casa, numa residência, e ali naquela casa ele tem uma experiência que é transformadora, que é tremenda na sua vida. E as pessoas perguntaram para ele: mas explica para a gente a experiência que você teve. E é interessante que ele diz assim: olha, era como que ondas de amor. Lembra? Naufrágio, ondas que quase cobriam o navio. Eram ondas de amor que me encobriam, que cobriam a minha cabeça. Pedro está falando disso. Eu não sei se aconteceu alguma coisa física, eu acho que não aconteceu. Se aconteceu alguma coisa visível, eu acho que não aconteceu, porque Wesley não escreveu nada sobre isso. Mas havia alguma coisa que ele não conseguia achar palavras. Pedro está dizendo assim: eu não consigo descrever em palavras. Lá na versão antiga diz inefável.
não é? Que eu não encontro palavras, tá? Ele diz assim: eu não consigo explicar com palavras a alegria que está no meu coração. E é disso que a gente está vivendo. O Senhor vem com as ondas do seu amor e começa a cobrir a nossa vida em toda e qualquer circunstância. E é a presença do Senhor, e são essas ondas do amor de Deus sobre nós, que fazem com que a gente sinta uma alegria, uma paz, uma segurança, que a gente não consegue descrever. Mas como é que é isso? Eu não sei. Eu estou vivendo, eu estou sentindo, eu estou experimentando. Mas você viu alguma coisa? Não, eu não vi. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu. É o amor de Deus que vem e cobre a vida da gente de uma maneira tão tremenda, que a gente vai viver uma alegria, a alegria da salvação, para a qual eu não vou encontrar palavras. Na história dos batistas do Brasil existe um personagem chamado Salomão Ginzburg. Salomão Ginzburg foi missionário aqui no Brasil, logo no começo da plantação das primeiras igrejas brasileiras. E ele era judeu de origem, judeu praticante. E lá na sua casa, ele recebe, quando estava, antes de ser missionário, ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador. E ele vai comunicar isso para o seu pai. E o seu pai, um judeu ortodoxo, ele fica indignado e diz para o seu filho, Salomão Ginzburg: olha, você traiu a Deus e a sua família, e você não pode mais morar aqui conosco. E ele abriu a porta da sua casa e expulsou Salomão Ginzburg de lá. E dentro do Velho Testamento, a gente vai encontrar um texto que tem as bênçãos e as maldições. Então a bênção é, bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres, bendito serás quando te deitares. Tem um monte de bênçãos. Mas quando ele mandou embora o filho dele, Salomão Ginzburg, ele abriu a porta e disse: maldito serás quando saíres por essa porta. Maldito serás quando entrares em qualquer lugar. Maldito serás, e foi recitando todo o texto: maldito serás quando te deitares em tua cama. Maldito serás quando te levantares da sua cama. E ele foi saindo pela porta, ouvindo a voz do papai: maldito serás, maldito serás, maldito serás. Como é que você se sentiria? Se alguém te xingar na rua, você não está nem aí, porque essa pessoa não significa nada para você. Mas se alguém significativo falar alguma coisa que fira o seu coração, aquilo vai ficar doendo. Vai ficar doendo. Mas diz a história que esse homem começou a sentir a alegria da salvação de uma maneira tão intensa, mas tão intensa, que quando ele cruzou por um guarda, aquele guarda disse assim para ele: você é tão jovem, meu filho, e bêbado. Ele disse assim: eu não bebi nada, eu estou embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, a alegria da salvação é isso, é indizível. Ela é alguma coisa que é uma experiência do Senhor na nossa vida, da presença do Senhor. Enquanto ele ouvia o maldito serás, o bendito serás do próprio Espírito estava sendo dito para ele. E ninguém podia roubar dele a alegria da sua salvação. É interessante porque a alegria da salvação tem uma marca simbólica. E a marca simbólica da alegria da salvação é o dia do nosso batismo. Atos 8, versículos 36 a 39 dizem assim: prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco disse: olha aqui, a água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
E assim deu ordem para parar a carruagem. E então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Sabe, o batismo é uma coisa interessante, porque a Bíblia diz que ele é simbólico. A água do batismo é água colorada, como a água de uma piscina, não é água benta. Os pecados não ficam boiando na água do batismo. Está entendendo? É um símbolo. Mas é uma coisa tremenda que acontece quando a gente tem a coragem de participar em obediência desse símbolo. É dia de alegria. E a alegria da salvação enche a nossa alma. Eu já vi coisas lindas acontecerem no batismo. A gente normalmente reúne as pessoas antes do batismo para orar, não é? Tem alguns diáconos que nos ajudam, tem pastores que nos ajudam, e a gente ora juntos. Eu já orei várias vezes com pessoas, e eu me lembro de ter colocado a mão sobre várias delas, elas estão tremendo de emoção na presença do Senhor. É só água, é só batismo, é só um símbolo, mas há uma alegria de Deus tremenda. Eu já batizei pessoas que choraram antes, durante e depois, de emoção, de alegria, porque aquele dia é um dia de um compromisso diante do Senhor, diante das pessoas, e a gente se alegra. Eu comparo o batismo como o dia do nosso casamento. É interessante o casamento, né? A gente já ama alguém, a gente tem um compromisso com essa pessoa, mas chega um dia que a gente assume esse compromisso publicamente, a gente assume que vai ter um novo tipo de vida, né? A gente vai morar na mesma casa, a gente vai seguir, vai dividir os recursos e assim por diante. Mas o dia do casamento é uma emoção, não é? A gente, como noivo, chega mais cedo na igreja, e é horrível quando a noiva atrasa, porque a gente fica pensando, será que ela desistiu? Por que está demorando tanto? O que aconteceu? Né? E a gente fica naquela emoção, tem todo aquele aparato, aquela gente toda, e de repente toca aquela música e aparece a amada da gente lá no fundo, e a gente olha, enche-se o coração de alegria. A gente fica meio bobo, não é? E aí o olhar se cruza assim, é tão bonito, tão especial. A Bíblia diz que quando a gente assume o compromisso do batismo, de uma maneira especial, a alegria do Senhor enche o nosso coração. E essa alegria que nasceu por causa da presença do Espírito e se expande nesse compromisso com o Senhor, não pode ser roubada de nós, a menos que eu me afaste do Senhor. Por isso, nessa manhã eu queria orar com você. Se você sente a alegria da salvação, tem uma resposta que você tem que dar: louvor. Louve ao Senhor, porque você sabe de onde você foi tirado. Louve ao Senhor, porque naquele dia do juízo, você vai ouvir, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E quando você vai dizer, Senhor, você foi lavado no sangue do Cordeiro e selado com o Santo Espírito da promessa. Gente, a gente tem que louvar a Deus, sempre. Porque não há nada maior do que a salvação que Deus já nos deu. Nada pode roubar de nós essa alegria. Agora, se você já viveu essa alegria e a perdeu, olha para dentro da sua alma, porque Deus deve estar trabalhando com você. Deus deve estar trabalhando com você e dizendo, filho, para de endurecer o seu coração, deixa eu moldar a tua vida.
talvez você diga assim: pastor, eu já entreguei quase tudo. Mas não tem quase tudo para Deus, ou é tudo ou é nada. E então aí, quando a gente se arrepende, dá meia volta, a alegria do Senhor enche a nossa alma de novo. Então, se você perdeu essa alegria, hoje Deus quer te dar de novo essa alegria. Agora, se você nunca sentiu essa alegria, se isso que eu estou falando parece uma loucura para você, eu quero dizer, hoje o Senhor quer te dar essa alegria. E a maneira é tão simples, é quando a gente diz: Jesus, de hoje em diante, Tu has de ser o Senhor da minha vida. O que o Senhor mandar eu vou fazer, do jeito que o Senhor mandar eu vou fazer, porque eu sei que só o Senhor pode salvar a minha vida e me encher da tua alegria. Uma alegria que a gente não sabe nem explicar. Por isso, nessa manhã, se você está vivendo a alegria do Senhor, adora, louva a Deus, expressa o teu louvor, a tua gratidão, porque é no meio dos louvores que Deus habita. Mas se alguém hoje está sem essa alegria, hoje é o dia que o Senhor quer te dar essa alegria. Hoje é o dia que o Senhor quer restaurar essa alegria. Hoje é o dia que o Senhor quer fazer algo tremendo na sua vida. Por isso eu vou convidar você, como a gente sempre faz aqui, para você sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar, porque hoje a alegria do Senhor vai encher o teu coração, eu tenho certeza disso. Então, se há alguém aqui quem o Espírito Santo está falando, você está ouvindo a voz do Espírito, porque o Senhor é que aplica a palavra ao nosso coração, não resista, vem logo. Se o Senhor está falando com você, pode levantar do seu lugar, a gente vai orar junto, porque hoje o Senhor quer encher o seu coração da alegria dele. Tem alguém aqui? Então vem, pode vir, em nome de Jesus. Se tem, vem, em nome de Jesus. Começa a levantar e vem, em nome de Jesus. A gente vai orar juntos, e a alegria do Senhor vai encher o seu coração. É a alegria do Senhor, não é minha, nem das circunstâncias, é do Senhor, é do Senhor. Então venha, se o Senhor está falando ao seu coração hoje, pode vir em nome de Jesus, porque o Senhor quer fazer isso na minha vida, na sua vida. Ele é a razão da nossa alegria, Ele é a razão da nossa alegria, Ele é a razão da nossa alegria. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Se o Senhor está falando, vem, pode vir. Deus quer fazer algo novo, gostoso, mais do que religião, é expressão do poder e da graça de Deus em nós, é a alegria do Senhor em nós. Eu queria convidar agora alguns irmãos queridos que pudessem vir e só dar um abraço, não vai falar nada, só vem aqui dar um abraço, para dar um abraço de acolhimento, um abraço assim daqueles que a gente sente que o Senhor está abraçando junto com a gente. Então vem, mas eu preciso de muita gente, vem rápido aqui, dá um abraço aqui, um abraço de acolhimento, um abraço de alegria, um abraço de alegria, um abraço de alegria do Senhor. Tem muita gente aqui na frente que eu queria que recebesse esse abraço. Tem muita gente aqui, ó. Se puder entrar aqui pela frente, vocês vão poder ver. Tem várias moças, senhoras aqui na frente. Se pudessem receber o abraço. Aqui tem um casal, tem uma jovem aqui, tem outra jovem, outra aqui. Então, isso, dá um abraço. Só isso que eu quero, um abraço. Dá um abraço aqui, ó. Tá faltando aqui, ó. Dá um abraço aqui. Tem aqui gente sozinha, essa moça de azul está sozinha aqui. Quem mais está sozinho aqui que eu não vi aqui? Aqui no meio, ó, tem duas, uma mocinha que está aqui, uma senhora que está aqui sozinha. Isso, está chegando alguém. Se ninguém te deu um abraço, acena com a mão aí que eu estou perdido agora, tá? Eu não achei, tá? Isso, está sozinho aí? Tá? Então recebe o abraço, isso, tá bom. Queridos, nós vamos orar juntos aqui, você concorda? Tá? Para a alegria do Senhor encher o seu coração. E essa alegria não é um passe de mágica,
é a presença de Jesus aí dentro, tá? Às vezes a gente tem que fazer algumas entregas. Então entrega aí o que Deus está falando ao seu coração. Não entrega só um pedacinho, não. Entrega você inteiro. Entrega você inteiro. Entrega você inteiro. E diz: Jesus, vem aqui. Toma minha vida, me guia. Estou em dúvida. Tem tanta coisa. Eu preciso da tua alegria. Agora eu quero orar por você. Pai querido, só o Senhor pode dar alegria para a gente. Alegria duradoura, não circunstancial. Alegria renovadora, que é manifestação da tua presença e do teu poder. Alegria que é mais do que cumprir religiosidade, é desfrutar a graça. Por isso eu quero te pedir: vem sobre o teu povo e se derrama sobre eles agora, e que a alegria do Senhor esteja sobre eles. E eu quero dizer: Senhor, que eles sejam benditos, abençoados, quando eles entrarem em casa hoje. Que eles sejam abençoados quando eles saírem da sua casa para trabalhar ou para estudar. Que eles sejam abençoados quando eles se deitarem na sua cama para dormir. Que eles sejam abençoados quando acordarem, Senhor, do seu sono. Que eles sejam abençoados, Senhor. Que eles sejam abençoados. Que eles sejam abençoados pelo Senhor e pela tua presença. Que as mãos deles sejam abençoadas. Que os recursos deles sejam abençoados. Que o Senhor dê provisão na casa deles. Que o Senhor dê harmonia e comunhão. Ó Senhor, eu quero te pedir que nessa hora a alegria do Senhor, a alegria do Senhor que é indizível, essa alegria, Senhor, que a gente não sabe explicar, envolva a alma desse povo que aqui está, e que eles sintam, Senhor, que o Senhor é por eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Fica aqui um pouquinho mais para a gente terminar o culto juntos, tá? Agora eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos que estão aqui que ainda não foram batizados? Levanta a mão, quero ver. Levanta bem alto, quero ver. Gente, será que não está na hora? Não está na hora dessa alegria de Deus, que é compromisso com Ele. Então, se você acredita que está na hora, tá? Então eu queria te convidar para vir aqui. Onde é que está o pastor Marcílio? Está aqui, perdido aqui no meio. Você, tá? Então chega aqui perto dele aqui, tá? Gravata lilás, tá ali, tá vendo? Então, quem aqui está achando que está na hora? Vem para cá, queria convidar você. Vem logo, corajosamente aqui, vamos lá, né? Ó, tá na hora, sabe? Esse negócio de a gente assumir compromisso. Não está na hora? Você balançou a cabeça, vem para cá, logo, vem logo para cá para a gente conhecer você. Quem mais? Eu vi vários aqui levantando a mão aqui que estava na hora, não vi? Então vem para cá logo, vamos lá. Aqui, né? Quem foi? Isso, está na hora. Ora as bolas. A gente sente alegria de assumir compromisso com o Senhor, de ter comunhão no Espírito, tá? E ter comunhão com o povo de Deus. Essa é a nossa alegria. Sejam bem-vindos. Vamos dar uma salva de palmas para essa gente aqui. Que alegria, viu? Vocês são preciosos, tá? Naturalmente, hoje não vai ser o dia do batismo, tá? Vocês vão ser orientados, encaminhados, mas que a alegria do Senhor esteja aí também, tá bom? Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você, tá? E a gente vai terminar esse culto aqui também, dá a mão, tá? A gente termina junto aqui, tá? E a gente vai agradecer a Deus. E a gente vai levar para casa a nossa alegria, tá? Se alguém ficou lá em casa, numa hora oportuna, não é? Não vai fazer no meio do jogo do voleibol, que não vai dar certo, né? Vai criar problema em casa, mas numa hora oportuna, abençoa. Lembra? Oh, bendito serás, né? Oh, abençoado você vai ser quando sair de casa.
tiver um filho lá, um esposo, que está às vezes passando uma batalha tão grande aí, nos dias que a gente está vivendo de trabalho, põe a mão, diz, você vai ser abençoado, o Senhor vai te abençoar. Gente, como a gente precisa da bênção do Senhor todo dia, e a alegria do Senhor vem sobre nós, quando a gente começa a ver o que Deus está fazendo na nossa vida. Então canta conosco, que você agradece ao Senhor, e a gente vai terminar o culto assim. Aqui ó, fecha esse corredor aqui, dá a mão aí, é o povo de Deus junto, tá? Canta conosco, que a gente termina o culto juntos. Nós vamos orar nesse momento, assim nos despedindo para retornarmos para nossas casas. Pai, muito obrigado pela alegria da salvação, que nós um dia pudemos encontrar com o Senhor nos encontrou, e nós podemos nos regozijar no Senhor, porque temos a salvação e temos certeza de vida eterna. Também, ó Deus, queremos lembrar daqueles que estão assistindo pela internet, pela televisão, aqueles que talvez ainda não se encontraram contigo, que eles tenham essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, que o Senhor teve liberdade de caminhar nos nossos caminhos e mostrar-nos aquilo que está errado. E Deus também, muito obrigado pelo teu amor, por tua misericórdia. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Ide em paz. Deus abençoe.